Olá a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui quem fala com vocês, como de costume, é o Daniel. Hoje vocês podem perceber que estamos em um espaço diferente, né? Estamos aqui no Laboratório de Ensino e História da Unespar. E hoje temos uma convidada bastante especial, a professora Nair Sutil. É formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem especialização em História da Arte e Cultura, também tem mestrado em Ensino de História pela Universidade Federal de Santa Catarina e também atua aqui no estado do Paraná como professora da rede pública de ensino aqui em Campo Mourão. Professora Nair, é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer realmente, né? Porque a gente se encontrou algumas vezes aqui por conta da residência pedagógica, mas a senhora aceitou meu convite logo de prontidão e é uma honra para mim. Obrigada, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme o horário que estão nos ouvindo, né? Nos assistindo. E para mim é uma alegria muito, muito grande ter recebido esse seu convite e poder participar dessa conversa com você sobre um lugar muito importante, que é o nosso ensinar história na sala de aula. E acho que a gente teve algumas marcações e remarcações, né? E eu achei muito providencial porque hoje é num dia muito especial, 19 de abril, dia que a gente comemora os povos indígenas. E eu achei ontem, quando eu estava anteontem já me preparando para vir conversar com você, vendo ali o que você queria, né, saber para conversar sobre o seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, olha, 19 de abril não podia ter data melhor. Nós não poderíamos ter realmente conversado em nenhum outro dia que não fosse hoje. E aí eu trouxe dois pensamentos aqui de duas pessoas que nós admiramos, eu acho que a maioria das pessoas que os conhece, que é o Ailton Krenak e o Davi Copenaua. Então, fazer memória, já começamos nossa entrevista e a gente fala dessas pessoas. Eu trouxe esse aqui, do Krenak, que diz assim: no dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para mais ninguém. E aí do Copenaua: os brancos com suas mentes fincadas no mercado, na mercadoria, não querem saber de nada. Continuam a estragar a terra em todos os lugares onde vivem, mesmo debaixo das cidades onde moram. Eu achei isso aqui muito, muito forte, e a gente vive tempos de profunda reflexão sobre a água, sobre o planeta, sobre as mudanças muito drásticas. Então, fazer memória no dia 19 de abril dessas pessoas, da trajetória de tantas outras, eu achei muito providencial e também casa com o tema que você quer conversar com a gente, né? Que você se propôs no seu trabalho. Obrigado pela reflexão, professora. E assim, realmente não foi coincidência, né? Que é a última entrevista que a gente está gravando. Nós construímos esse produto a duras penas, né? Com várias demandas, quem está acompanhando a gente sabe que a gente está conversando com vários professores de outros estados. Já passou por aqui Paraíba, já passou por aqui Alagoas, já passou por aqui Rio Grande do Sul, já passou por aqui Goiás. Que coisa boa. Hoje a gente finaliza com os da casa, né? Que bom. Onde eu estou morando habitualmente, vendo as demandas. A gente já teve também a participação do professor Alexandre, né, que é um colega de trabalho da senhora, que trabalhou aqui no Residência Pedagógica junto com a Cíntia. A gente vê essas demandas do tempo presente e a gente também se sente impelido, né, a refletir sobre nossa prática dentro da sala de aula, sobre como a Secretaria de Educação, as escolas estão se comportando em cerca de nos dar suporte. Sim. Que é a formação de professores, né? Nos dá suporte continuado para sempre estar atualizados dentro dos assuntos e dos aspectos que é tão emergente, né? Sim. Ontem, na entrevista da professora de Goiás, eu achei algo bem pertinente que ela falou assim: Daniel, eu tenho 10 alunos na escola que são alunos indígenas. Sim. E é uma realidade totalmente atípica, porque a gente não tem costume de lidar com indígenas. Sim, e aí a gente começa aquele processo de não cometer etnocentrismo com eles. Sim. E os alunos estão entendendo a nova demanda, né? E a gente, como professor, é o mediador dessas conversas. Sim, você veja, né? Porque a gente tem
esses trabalhos, né, a nossa prática pedagógica está orientada nos últimos anos para nos formar, para trabalhar com a diversidade. E quando ela acontece no nosso cotidiano, lá na nossa sala, na nossa frente, muitos de nós, e eu acredito realmente que você, no que a professora disse, que você não sabe lidar muitas vezes, porque o diferente sempre ficou em outros lugares, nunca veio para a sala de aula, excluidamente, né? Principalmente tratando especificamente dos indígenas. Então, quando você vem, a gente vê o quanto que a gente está mal preparado, que embora a gente tenha a força de duas leis, né, a 10.639 e a 11.645, né, para trabalhar na sala de aula ainda experimentamos essa dificuldade, esse estranhamento, essa falta de preparo, que as nossas licenciaturas muitas vezes negligenciaram na nossa formação, né? Sim. Também. E assim, professora, agora começando oficialmente a entrevista, né? Vejamos que então o intuito do início desse podcast, né, é o caráter humano nessas formações de professor, que eu acho, né, que aqui no Paraná há uma ausência ultimamente nessas formações. Sim. E é essas ausências também que a gente precisa evidenciar, conversar sobre, né, que o nome do quadro desse podcast não é à toa, né? Sala de professores, eu achei muito sensacional. Porque é o espaço que a gente tem realmente, que é destinado a gente conversar sobre todos esses problemas, sobre todas essas demandas, e é aqui que a gente também busca soluções, né? Sim, pensar coletivamente. Eu acho que essa sua conversa com os demais professores, ao final, vai te ajudar muito, e a nós também, que depois assistiremos outros colegas, ouviremos outros colegas que conversaram com você. Acho que vai ser muito importante, uma colaboração muito necessária que o seu trabalho traz. E assim, eu reitero novamente, eu já falei outras vezes em outros podcasts, uma das bases principais da nossa pesquisa, né, é que assim, não se trata de troca de receitas. Sim. Né? A gente, professor, não troca receitas. O professor compartilha experiências, e às vezes a experiência do outro nos ajuda a solucionar alguns problemas, algumas demandas das nossas salas de aula, né? E por isso que eu falei, quando eu mensurei a pesquisa, assim, à época meu orientador era o professor Fábio Ram. Eu disse: Fábio, eu morei em vários cantos no Brasil, já morei em 5 estados diferentes. Eu quero colocar isso na minha dissertação. Eu quero ter esse contato novamente com as pessoas, para que as pessoas tenham um espaço, né, que a sua voz seja ampliada. Não é nem dar voz, que nem muitos falam, né? É ampliar essas vozes para que outros professores, para que outros profissionais de educação ouçam o trabalho e digam assim: temos que repensar esses aspectos. Sim. Olha, isso já que você falou da prof lá de Goiás, falou das crianças na sala de aula. Veja bem, você está falando, eu estou te ouvindo e estou pensando na dinâmica dela. Isso porque eu nem a conheço e fico pensando como que seria comigo, né? Como que seria comigo? Ano passado eu tive estrangeiros, eu tive venezuelanos na minha sala de aula, e toda vez que eu ia trabalhar o conteúdo, eu me organizava para que eles compreendessem, porque eram alguns recém-chegados, no idioma, contemplar a história, trazê-los para a sala de aula, para que pudessem também fazer compartilhamentos. Então, quando você falou dela ter crianças, adolescentes indígenas, eu me lembrei dos meus estrangeiros, que foi a primeira experiência, que foi em 2023, de ter aluno estrangeiro na sala de aula, imigrantes. E assim, já pegando nessa pegada, né, de ter a presença da diversidade dentro da nossa sala de aula, ultimamente nós temos tido várias percepções, perspectivas diferentes, né, de como se lidar com história, né? Sim. Temos uma nova crescente de pensamento, que é a questão da decolonialidade. Sim. Né, que é um tema bem atual, né, desses últimos anos 2000 para cá, que também esse pensamento de reparação, né, surgiu várias outras leis, de políticas de cotas, que incorporam essa questão de pensamento. Temos que pensar nos povos nativos, temos que pensar no africano que veio para cá também,
que foi injustamente desligado do sistema econômico, né? E temos também as perspectivas, né, de se trabalhar melhor, né, os aspectos da cultura africana e da cultura indígena aqui. Dentro disso, né, a secretaria, os órgãos que são competentes e que precisam fornecer, porque está na lei também a questão da formação, né, eles dão suporte para isso, dão cursos de formação. Olha, existem essas percepções, perspectivas, vamos começar a trabalhar de forma diferente? Sim, então vamos lá, vamos primeiro pontuar. Como que eu chego nessas questões decoloniais? Então, primeiro para mim na sala de aula, primeiro voltemos na minha formação, né? Quando eu fiz a licenciatura, já tem 20 anos, um pouquinho mais que isso, então você tinha uma formação com currículo que ainda não estava voltado para isso, tá? Embora as leis, as duas ali são uma um pouquinho depois, né? A 11.645 é um pouquinho depois de eu já formada, e a outra enquanto eu estava na formação. Então era um assunto um pouco distante, a questão da diversidade, trazer outras contribuições, né, de outros povos e esses que são nossos, né, tanta importância tiveram na nossa formação. Não aparecia ali, né? Você tinha uma história da América, né? Aprendia um pouco ali, mas especificidades mesmo para o trato da sala de aula você não tinha. E então, para mim, assim, não tem tanto estranhamento porque eu tenho formação no movimento social. É sempre importante dizer, eu venho do movimento sem terra, né? Minha família é uma família de assentados lá finalzinho dos anos 80 aqui no Paraná. Então eu já vinha de um lugar um pouco de fora, né? Eu não vinha ali, minha primeira parte de formação é no sítio, então ligada à terra. Então eu vinha com alguma bagagem trazida, aprendida no movimento social. E eu começo a dar aula, me formo, né? E ainda um pouquinho antes de formado eu começo dando aula nas escolas do Movimento Sem Terra, em algumas delas aqui no Paraná. Então ali eu tinha a formação acadêmica ali, curricular, da universidade, e eu tinha uma outra formação, que foi muito poderosa, com outras leituras, inclusive. Então, eu tinha o meu pacotinho, eu gosto de dizer, a minha reserva de conteúdo e conhecimento da universidade, e eu tinha que ter outra. Ali, assim, mais com leituras, inclusive, né? Em outras práticas. Então, quando eu venho para a sala de aula, na educação básica, trabalhando com esse público do 6º ao 3º ano do ensino médio, então eu já trago uma formação, uma perspectiva de inclusão, muito embora não soubesse muito bem como fazer. Aí o que a gente tem naquele período que eu entrei, que era um outro governo, que é muito importante a gente lembrar dos governos, né? Não vou ficar nominando aqui, porque são especificidades do nosso estado, mas agora no momento também está cometendo outros estados aí, a forma de olhar a educação, que é muito importante pensar nos governos e a forma com que eles olham para a sala de aula, porque cada governo vai ter um jeito de tratar a educação, uma perspectiva, uma finalidade e um propósito. Então, quando eu entrei, nós tínhamos formações que eu uso a expressão muito robustas. Eram formações muito sérias, muito bem subsidiadas, com textos, com palestras, isso lá em 2009. Então eu posso dizer que a gente teve 2 anos de uma formação que me introduziu mesmo no conhecimento da lei, no estudo, por exemplo, sobre comunidades quilombolas aqui no Paraná, que na formação eu não tive tempo, nem soube como aprofundar isso. Então esses cursos ofertados pela CED lá do começo, né, há 15 anos atrás, me ajudaram muito, porque trouxeram assim, autores, né, colegas mesmo, colegas pesquisando, aí a gente começou a ter vestibulares, já tinha, né, para povos indígenas, então me aproximou dessas temáticas na sala de aula. Então foi assim que chegou, né? Chega primeiro por fora, pela minha formação pessoal, vinda do movimento social, e depois essas formações muito sérias, que eram lá no começo. Depois troca o governo, mantém ainda ali, porque essas questões aí, o peso da lei não é muito fácil mexer, mas não mexe, né? Mas muda a perspectiva na nossa formação. Então a gente continua com as equipes multidisciplinares, que é muito importante, a gente tem elas então até hoje, né? Então lá de
2009, que é exatamente quando eu entro na educação básica, até hoje a gente tem as equipes multidisciplinares, mas funcionando assim, ora com mais protagonismo, ora com menos protagonismo, ora mais robustas, ora mais superficiais, e agora a gente vive um momento de tê-las por tê-las, quase, né? A gente tem, assim, algumas formações, mas elas viraram mais virtuais, slidizadas, então, diferente. Então, a CED propõe mais as formações, e propunha, mas nas perspectivas ali de cada uma delas, né? Ora valorizando um pouco mais. Então, a gente está no terceiro governo desde que eu entrei, né? E eu sempre me lembro da minha formação mais importante, mais substancial, mais significativa, mais transformadora lá do começo, lá do primeiro governo, onde tinha um investimento muito maior. A gente tinha secretarias, então tinha a CED, e dentro da CED, eu não vou me lembrar agora, a gente tinha as secretarias para diversidade, para questão indígena, questão afro. Então eram departamentos, eu não me recordo agora para te dizer exatamente, mas lá a gente tinha um departamento que cuidava especificamente. Então tinha uma equipe muito qualificada de professores, de pesquisadores que orientavam essas formações. Agora, às vezes dá até a impressão que a gente tem assim um improviso nisso, né? Uma coisa meio improvisada, feita de última hora, porque precisamos manter. Então foi por ali. E depois foi trocando também a minha formação, trocando com colegas, né? Trocando informações, experiências com colegas. Então nisso acho que eu atendi a sua primeira pergunta, né, da secretaria oferta, né, e me estendi assim pro cotidiano nosso. Não, mas essas experiências que são válidas, professora. Sim. Porque, afinal de contas, não adianta a gente somente ter lei, né? A lei, ela é muito bonita. Sim. Eu costumo brincar, dizendo assim, olha, nós temos uma das leis mais lindas de inclusão, de diversidade, de respeito do mundo. Sim. Mas na prática, essas leis, elas esse fazer ela se efetivar, né? E aí eu não citei uma coisa muito importante, que foi a minha formação depois no mestrado. 2 professores, vários, né? Todos eles do mestrado trouxeram muita contribuição para mim, mas eu lembro do professor Elison Paim. Eu tinha uma disciplina com ele, e as aulas dele eram sempre para além da disciplina. Então, por exemplo, a perspectiva decolonial como conceito, eu fui aprender na aula com ele, né? Ele trouxe essa novidade para mim há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E a disciplina com a professora Cláudia Mortari, que trabalhava a história africana, brasileira, com uma profundidade que eu tenho os textos, até hoje todos, eu tenho a pasta que eu montei a partir das leituras que ela sugeria. Então isso foi muito importante para a minha formação e para esse meu fazer cotidiano. Inclusive, né, o Elison é um dos nomes hoje da decolonialidade, né, do Brasil. Ele é sensacional. E ele vai estar aqui agora no mês que vem. Vou vir ver. Vai vir aqui na universidade? Aqui na universidade. Com certeza eu vou me organizar para ver. O pessoal vai ver que ele realmente é real, né? Sim. Que todo mundo só assiste as palestras dele virtualmente. E assim, né, já trazendo um pouco mais para a realidade agora da questão de projetos, né? A gente vê que por conta da lei, e tem que ser cumprida a lei. Sim. A alternativa que as escolas possuem, ou as secretarias, os núcleos regionais, têm é realizar projetos. E aí, alterando a minha pergunta original, né, como eu alterei, já não é parte dos podcasts que a gente vem fazendo, existe a lei, ela precisa ser cumprida. Fora das datas comemorativas, existem projetos de inclusão dessas narrativas e dessas personalidades, né, africanos e indígenas, dentro do contexto escolar, dentro do ensino de história, para além, né? Porque a senhora mesmo já falou que traz isso naturalmente por conta da sua formação quanto pessoa. Sim. Né? Mas a demanda do currículo, a demanda dessas novas reformulações governamentais, ela permite fazer essas explanações? Então, Daniel, vamos lá. Eu vou falar mais aprofundadamente de uma realidade minha,
que é de um colégio que eu estou há 15 anos. Então eu assumo meu concurso num colégio e lá estou até hoje, com quem eu compartilhei e convivo com colegas todos os dias, todas as semanas, que também participaram dessa primeira formação nossa. Eu vou sempre estar voltando para essa primeira formação, porque uma formação bem feita, você interioriza, internaliza e ele vira prática, né? Uma coisa bem feita. Então eu convivo nessa escola especificamente com colegas que fizeram essa formação. Então eu vejo colegas se movimentando permanentemente. Primeiro, uma atitude permanente antirracista, de combate a toda e qualquer forma de discriminação. Essa é a primeira coisa. Porque você pode desenvolver projetos belíssimos, que viram vídeos, que viram exposições, que viram coisas belíssimas, né? Mas se você não tem, em todas as horas, nas 24 horas do seu dia como pessoa e nas horas que você atua como professor, que você trabalha como professor, como professora, você não tem uma atitude de inclusão e de um olhar, entende? Contemplando a diversidade e inserindo ela, trazendo ela para dentro da sala, contemplando ela ali na diversidade, na sua diversidade mesmo, não adianta você fazer. Então, nessa realidade minha, eu vejo colegas se movimentando permanentemente, ou com poesia, ou com desenho, ou com cartazes, com biografias de indígenas, de pessoas afro-brasileiras, africanas, sempre tem. Então, sempre estou vendo colegas ali se movimentando, né? Então, eu acho que nesse espaço a lei deu certo, entendeu? A formação, essa primeira formação foi importante. Então, não é uma coisa circunstancial e episódica, né? Aí, de 2023, ano passado e esse ano, eu estou num outro colégio, que eu também não conheço tão profundamente quanto o colégio que eu estou há mais tempo, mas eu percebo também um movimento de colegas, de direção, tanto que tem um mural, um painel belíssimo nesse outro colégio, que foi feito, é um memorial, não vou me lembrar agora, mas vale uma fotografia disso, no colégio mesmo, foi feito ali um memorialzinho, um mural com personalidades africanas, afro-brasileiras, né? Uma coisa assim, muito bonito. Então, é um mosaico, na verdade. E aí, então eu vejo nesses dois espaços, então a gente tenho esses colegas, então, que me faz assim sentir que não é só o mês de novembro, não é só por ocasião das comemorações do dia 20 de novembro, que agora vai ser feriado, né? Depois de tempo todo, depois, né? Meu Deus, depois de séculos, né? Então, eu vejo meus colegas, tô falando dessa minha bolha, né? Porque não tenho como falar de outros lugares. Então, eu percebo que aquela formação fez com que a gente tivesse uma outra postura, né? Então, eu vejo sempre colegas fazendo, assim, essas coisas não tão grandes, mas é o que realmente vale ali na sala de aula e na formação dessas crianças, é o que é possível fazer. Claro que antes da pandemia e antes dos slides, porque é importante que quem nos ouça saiba que aqui no Paraná a gente está com uma educação, já estamos indo para o 3º ano de uma educação mais via slide, né? Então, quando a gente tinha ali o livros didáticos de boa qualidade, tinha um capítulo reservado, ou 2, ou a gente podia também inserir ali o aprofundamento dessa temática. Então ali era importante. Agora a gente tem mais pelos slides. Então o que são os slides? São aulas preparadas em slides com algumas imagens e alguns textos. Claro que muito simples, muito simplificado, alguns até meio irresponsáveis, negligenciados. Então ficou um pouco mais difícil. Mas apesar disso, por exemplo, semana passada eu estava tratando com os meus alunos do 2º ano do ensino médio o Brasil Império. E aí a gente tinha lá os principais abolicionistas. Então era uma aula só. A gente fizemos a aula, né, que você precisa postar aquela aula, e aprofundamos as biografias
dos principais abolicionistas, para além das 4 linhazinhas que o slide tinha trazido, né? Luiz Gama, fomos fazer pesquisas, então os alunos fizeram pesquisas e trouxeram um trabalho, entregaram uma coisa mais aprofundada. Então, apesar disso, você pode fazer alguma coisa. Claro que o tempo também, eles contam muito tempo. Você tem quase que uma aula por dia. Então, você tem 2 aulas por semana. Um slide para aula 1, um slide para aula 2. E é importante que você suba isso no sistema, que você poste. Então, você não manuseia mais nada, né, físico. Você mexe, projeta, depois posta. Então, precisa, assim, o tempo é um limitante bem grande para nós. A falta de autonomia nesse quesito entra em vigor, né, professora? Bastante. Bastante. E eles foram muito eficientes nisso. A parte perversa é que eles foram eficientes porque nós todos temos jornadas muito extensas de trabalho. Tem professores, ano passado eu tinha 13 turmas, esse ano eu tenho 12, eu tenho colegas que têm 16 salas, muito volumosas. Ou, mesmo que não sejam tão volumosas, é muita turma, muita sala para você entrar por semana. E aí eles, como se tipo assim, olha, o senhor e a senhora tem muita aula mesmo, tá? Mas a gente oferece aqui, ó, tá tudo prontinho. É só você projetar, é só você ler. O que acontece com isso, né? Você tá sobrecarregado de trabalho, aquele negócio tá pronto, então atendeu, né? Você tá cansado, você não precisa ter menos turmas, menos aulas para que você leia, para que você mesmo prepare. Você trabalha loucamente e nós te ofertamos a aula pronta. Então, nesse sentido, essa perversidade da excelência deles está fazendo com que esse negócio funcione. Porque daí a sua autonomia, o seu protagonismo, o seu fazer como professor, ele está diluído. Você vai fazer até as avaliações, por exemplo, o modo quizzes aqui no Paraná, comprado e bem caro, tem uma sugestão de nota para você dar para o aluno. Então, aquilo que você faz, prepara a sua prova, revisa o conteúdo que você deu com seus alunos, que era isso que eu fazia, né? E muitos colegas faziam desse modo. Apresenta o conteúdo, trabalha, aprofunda, revisa, prepara uma prova, uma avaliação, uma forma de verificação ali, aprendeu, não aprendeu, o que precisa retomar. Era a gente que fazia, corrigia, devolvia, fazia uma retomada da avaliação devolvida, quase não tem mais. Primeiro pela falta de tempo e depois porque está pronto. É só você postar as questões, o aluno vai lá e faz e você atribui uma nota. Então, nós estamos protagonistas ativos das metodologias dos governos. E agora, essa semana, acho que você leu, São Paulo, a inteligência artificial. Aí sim, aí uma amiga minha que fez mestrado comigo postou alguma coisa assim, quando que vai ser a missa de 7º dia da educação? Porque daí é retirada completa da humanidade. E para mim, para nós que trabalhamos com gente, fizemos essa escolha de trabalhar com pessoas em formação, eu fiquei assim muito preocupada e muito desolada, porque para mim, Daniel, a educação pressupõe trabalhar com gente. Eu adoro o 6º ano, quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com o 6º ano, ensino fundamental, gosto dos médios também e acho que fazemos grandes discussões. Minhas turmas de ensino médio são sensacionais. Eu não acredito em aprender sem afeto. Não acredito num aprendizado sem um significado. O 6º ano é muito isso, sabe? Se você retira o ser humano da educação, então você não tem mais educação. Então você tem outra coisa, né? Você vai ter outra coisa, vamos achar um outro nome para isso. Mas quando você tira o calor, o pulsar, o bater de um coração no preparar uma aula, no trabalhar com um aluno, então você matou tudo, né? Você esfriou. O que é frio? O corpo frio é o corpo morto, né? Então eu fiquei muito preocupada e desolada com isso, né? Então estamos nesse... Acho que te deprimiu um pouco. Não, professora. Você que assim, ficou reflexivo, tipo, ai meu Deus, será que... Ontem, né, como eu falei, a professora também expressou essas mesmas falas, assim, nossa, como
uma entra em conformidade com a outra, né? Não é à toa que eu até estou usando a expressão mosaico. Essas entrevistas vão montar um mosaico de como está a educação brasileira a nível da história, né? Em todo o Brasil, né? E eu estou montando esse mosaico. Quando eu estou fazendo os comentários, eu sempre coloco um título nesses comentários, né? Sim. E quando eu terminei a gravação de ontem, eu coloquei assim no mosaico da professora: por um ensino de história mais sensível. Então você coloca lá no meu, assim, afetivo. E eu tava, transformador. Incrível, que assim, eu tava tentando não utilizar justamente essa palavra para academia, né? Que academia muito teórica quer separar. Já não vai dar muito certo isso daí. Então já não vai dar muito certo. Já temos que alinhar a prática. É aquela coisa, eu não consigo evitar. Porque mas eu fico pensando, a zona da afetividade, ela entra em vigor. E a professora Marta Rovai, aqui quando ela falou, né, ela falou assim: gente, não tem como fazer história pública sem deixar ser afetado. Pois é, mas eu fico pensando, por que a birra com relação a essa expressão? A academia precisa se autorrefletir também. Por que a birra? Por que o estranhamento? Por quê? Porque a expressão não é tão acadêmica? Porque a expressão ela é problemática? Mas tem que ver o que acontece, porque senão você vai fazer outra coisa diferente do que de fato acontece, né? Vou te dar um exemplo. Quando você vai para qualquer aula, você tá, né, no seu mestrado aí, vai ter professor que você vai ficar com vontade de pegar no celular o tempo todo. Vai ter. Na sala de aula, os professores que dão aula nas universidades sabem que tem aulas que primeira coisa é a mobilização para deixar para que os alunos, não importa que idade tenham, deixem o celular de lado. E aí, quando você pede para o aluno deixar o celular de lado, você precisa entrar significando tanto e se colocando tanto naquele conteúdo para que você seja maior do que o celular. Para que a sua aula seja mais interessante, o seu falar toque, signifique, sabe, aquele conteúdo, aquele assunto, aquela disciplina que você é dono, que você cuida dela com tanto carinho, faça sentido. Porque senão você vai ficar sempre dizendo assim, não importa se é lá no ensino médio, fundamental ou universidade, eles só querem o celular. Eles só querem o celular por quê? Por que eles só querem o celular? Então, para eles largarem o celular, eu tenho que vir com tudo aquilo que eu sou. Eu não vou ficar tamborilando minha mãozinha aqui em cima da mesa e falando assim, friamente. Você tem que dizer: Daniel, o que eu quero passar para você é muito importante, essa disciplina. Ah, mas ele chega aqui já tendo que saber. Não, muitas vezes não chega. Não chega. Às vezes a pessoa está ali no celular, inclusive resolvendo uma demanda da vida de trabalhador dele. Vamos fazer um combinado? Se é coisa do seu trabalho, do seu serviço, pode sair. Vai ali e resolve. Mas quando você voltar, eu gostaria muito, porque isso aqui é importante. Estou pensando aqui, imaginando um diálogo numa sala de adultos, né? Que normalmente que é a universidade, né? Então, eu sempre penso assim, o que eu estou querendo, o que está se querendo dizer, porque tem coisa que não dá para ficar teorizando. Porque senão ela não vai acontecer. Tem coisas que sim, obviamente, a teoria é muito importante, é ela que embasou as nossas formações e embasa também o nosso fazer. Mas quando você fica problematizando demais um negócio, você não sei qual que é a contribuição que vai sair disso, entendeu? Não tenha medo de usar, não tenha medo de usar essas expressões advindas do nosso meio. Não tenha medo de usar na sua dissertação as nossas coisas, né? As palavras que nós usamos para nos comunicar com os alunos, a forma que nós dizemos, né, para as nossas... Às vezes a pedagogia, a metodologia da sala de aula, é a metodologia, vamos abrir aspas aí para também não ter problemas, do afeto, do acolhimento. Depois da pandemia, nós temos na sala de aula um monte de crianças e adolescentes, e nós mesmos com ansiedade, síndrome do pânico. Como que você vai continuar uma aula cheia de construção, de mapa mental, esquemas no quadro, com uma criança, com um adolescente não se sentindo bem? Né? Não tem como você terceirizar aquilo. Claro que você vai ter que ter, claro que você se afetou. Claro que para resolver aquilo você vai precisar de afeto, um pouco de amor, de empatia, de compaixão. Porque senão
Porque a sala de aula virou uma outra coisa que às vezes a universidade... Não é o caso de vocês, porque aqui a Unespar é muito parceira e tem professores muito valiosos que a gente já trabalhou e trabalha juntos. Mas até um tempo atrás tinha muita gente dizendo da sala de aula sem ter ideia daquela temperatura da sala de aula. Eu não vou consumir, essa palavra mesmo, consumir um texto ou um livro que não diga coisas que partiram do meu assoalho, né, do meu, sabe, da minha sala calorenta, né, da minha sala cheia de adolescentes, né? Mas não sei o que. Veja, temos a história acadêmica. Então não tenha medo, Daniel, pode usar essas palavras, vai por mim, vai pro final, pode usar, não tenha medo não. E chama os colegas assim, olha, é isso que o pessoal está dizendo, é isso que está vindo da escola pública. Mas é aí onde entra, né? A afetividade não é tipo aquela relação de pai e mãe, né, que assumiu o lugar do pai e mãe, mas é ser literalmente afetado, né, se compadecer, se entender a demanda do aluno também. Sim. Se colocar no lugar do aluno e ver, olha, tá tendo problemas, tá tendo dificuldades de aprendizagem. E aí essa questão aqui eu vejo, já fazendo especulações, né? Que o ensino aqui no Paraná está tendo, né? Com essa plataformização, né? Onde tira essa zona de ver a dificuldade do aluno para números. Sim. Daniel, nós mergulhamos... Fique atenta aí nas suas perguntas para mim, porque eu posso, né? De repente não tá mais cumprindo o propósito que você quer. Mas aqui no Paraná nós estamos, assim, nos últimos 2 anos, assim, num mergulho, assim, para um abismo, nesse sentido da retirada, que você usou a expressão autonomia nossa, esse contato. Então, o nosso aluno, ele acessa, enquanto países que a gente tem lido por aí, países mais desenvolvidos, estão retirando a tela da sala de aula, aqui no Paraná nós estamos empurrando as crianças para dentro da tela. Eu tenho brincado, e vai caber aqui no seu podcast, eu espero sinceramente que as pessoas tenham ânimo de ouvir essa minha peroração tão longa, que se eu tivesse um filho, eu acho que eu ia fazer bloquinhos de argila com ele para alfabetizar ali no bloquinho de argila e retirar a tela. Eu não queria nem saber, nos primeiros anos de formação do meu garoto, da minha garota, usando tecnologia, porque a ansiedade que essas crianças experimentam, a dependência, a curvatura da cabeça, do corpo aqui, o polegar trabalhando alucinadamente ali, seja num joguinho, seja numa rede social, e sendo afetado. Claro que aquilo ali é a adrenalina, é a ansiedade, é a próxima etapa do jogo. Se você for na sala de aula e os alunos que estiverem com o celular, veja o que eles estão mexendo. Eles estão numa rede social conversando com alguém, às vezes até mandando áudio da sala de aula, ou então num joguinho, num negócio ali. Então, e isso, qual que é a atenção que ele vai ter para a aula, para um conteúdo? Mas daí transforma o conteúdo num jogo, num não sei o que. Mas daí ele não precisa, não precisa chegar junto, não precisa chegar perto, né? Não precisa você desumaniza. Então, aqui no Paraná nós estamos assim, terrivelmente enfiados nesse caos aí, que resulta em número. Porque daí a gente tem a plataforma que mede o acesso, né? Você posta os quizzes, por exemplo, que são uma verificação de conteúdo, mas feita por outra pessoa, né? E aí gera lá um índice positivo ou negativo, se o aluno realizou ou não realizou. Então a gente é ranqueado pelo tanto que enfia, desculpa essa expressão, enfia a criança, o adolescente, o jovem para dentro da plataforma. E aí você nem precisa mais muito existir. Você vira um mediador, você vira um operador de slide, um operador de tela, anota, copia. Uma das minhas preocupações, e como que você vai ficar uma aula inteira copiando slide? Mas não é para copiar, tá? Daí a criança vai ficar como? O que ele vai trabalhar nessa aula? A audição e você só no gogó? Ele não vai trabalhar a motricidade? Ele não vai trabalhar a caligrafia? É dispensável, por um acaso, a caligrafia, essa habilidade
milenar que a gente desenvolveu da sofisticação das mãos, né, de se comunicar por escrito, assim na mãozinha. Então, primeiro a gente gerou um negócio, tipo, um fetiche da tecnologia. Hoje em dia tudo é tecnologia. Eu me lembro de pessoas, tipo, você apresentar um trabalho manuscrito, escrito à mão, assim, era um absurdo, Era a coisa mais ultrapassada. E aí fomos todos. Agora nós rezamos, imploramos, pedimos, clamamos para que entreguem algumas linhas escritas. Porque a gente não tem certeza se foi o aluno que produziu ou foi um chat. Foi uma inteligência artificial. Entende? Então aqui no Paraná, eles estão sendo... Falei da perversidade da eficiência desse modelo, né? Então aqui no Paraná, essa perversidade tem funcionado excelentemente. Porque se você não faz, você tem prejuízos. Você tem prejuízos quase imediatos na sua carreira, né? Você precisa ser cobrado. A direção é cobrada porque tem que postar. Nós somos cobrados porque temos que postar. Por aí vai. E já incorporando a isso, né? Já contemplou bastante, né? Mas assim, a questão justamente do uso dessas tecnologias, né? A gente tem que lembrar do período da pandemia. É impossível falar de tecnologias na educação sem falar de pandemia. Sim. Né? Porque foi o boom dizer assim, olha, todo mundo agora vai para tecnologia. Sim. E é aí onde eu acho, né, que o governo do Paraná foi feliz, né, nesse sentido. Já que vamos todo mundo para tecnologia, então vamos manter a tecnologia pro resto da vida. Isso. O que dá a gente, às vezes, assim, é que a pandemia foi essa coisa terrível, né? Essa pandemia, todos nós estamos, né, impactados depois dela, né? Não tem como recortar, assim, é um outro mundo depois da pandemia. Numa das questões que você pediu para eu pontuar, então essa questão da tecnologia que você entrou agora, ela já existia no nosso cotidiano, né? Mas a gente ainda priorizava bastante as aulas, olha a expressão que eu vou usar, horrorosa, mas faz bonito no momento e sentido, artesanais, né? Não tem problema, sabe por quê, professora? Que eu falo na dissertação o tempo inteiro que nosso trabalho quanto historiadores docentes é ser um artesão da história, de trabalhar no barro. Que bom então, que bom. Pena que eu não tenho meu garoto e minha garota para trabalhar, para eu ensinar, mexer no bar, fazer um aprendizado artesanal mesmo. Então a gente tinha aquele nosso fazer, né, com o nosso protagonismo, né, com a nossa mão, as nossas aulas, os nossos fichamentos, o nosso plano de trabalho docente, que todo professor, todos nós fazíamos no começo do ano. Então nós tínhamos muitos colegas que já traziam tecnologia para a sala de aula, né? Veja, com as limitações que tinha também na época, né? Então, vou pegar um recorte de 10, 12 anos atrás. Então, os smartphones eram mais escassos, mas nós tínhamos alguns professores, colegas nossos. A internet não era tão comum, mas você tinha ali professores que faziam uma ampliação de um conteúdo, né, um aprofundamento, fazendo uso do celular. Idas ao laboratório de informática, eu agendava com os meus alunos, e eu vou te dizer que aquilo era muito bom. E era suficiente para aquilo que a gente queria, né? Então, estava lá trabalhando, por exemplo, Revolução Industrial. Não achava que o livro trazia muitas imagens. Vamos fazer uma aula no laboratório de informática, onde a gente entra, vê vídeos no YouTube, né? Tínhamos a TV Pendrive, que era um recurso interessante para a época, porque todas as coisas são interessantes para a época, a gente nunca pode ficar comparando, né? Senão a gente faz essas coisas horrorosas, anacrônicas, né? Então nós tínhamos a TV Pendrive, que dava para você levar uma aula bacana, preparada, projetada e tal. Então tínhamos, sim, e eu acho que era muito inteligente. Ela podia não ser... Então, a ida ao laboratório de informática democratizava mais, uma vez que nem todo mundo tinha um celular mais potente. Então, vamos fazer aula no laboratório que todo mundo acessa. Então, tínhamos isso. Alguns lugares, muitos, tinham problema de não ter laboratório com computador funcionando. Mas veja,
nossas aulas funcionavam. E ninguém deixava de aprender história por não ter isso. Ninguém deixava de aprender. Claro que, né, se o professor quisesse fazer uma coisa diferente, não ia ter. Aí vem a pandemia e aí mudou. E aí foi tudo, absolutamente tudo, porque era necessário. A gente precisava ficar vivo. A gente não podia ficar trocando, se aproximando, trocando perdigoto, né? Que é uma sala de aula, uma conversa, é isso, né? E foi muito importante. Só que o modo com que a gente conduziu depois da pandemia é que foi o problema, ou que tem sido o problema. Que tem sido o problema, porque na pandemia ela salvou vidas, sim. Ela fez com que a gente continuasse tendo um contato, não do jeito que a gente queria, mas o contato possível, com as aulas postadas, as aulas remotas, encontros virtuais. Aí tivemos um problema que também, vários problemas que muitas famílias não tinham, mas estou pensando aqui numa escola especificamente que fez de tudo para que as famílias não perdessem o vínculo, que a criança não perdesse o vínculo conosco, com o conhecimento daquele jeito. Só que produzimos daí ao final daqueles tempos, aqui no Paraná, os índices mais altos, né? A gente tem índices altíssimos. E daí a gente fez aprovação praticamente em massa, né? E também com que critério reprovaríamos uma criança, um adolescente que não acessou, entende? Então, e depois fizemos o Estado do Paraná fez esse investimento imenso, gigante, milionário nas tecnologias que daí não saíram mais. Então agora nós estamos, aquilo que era um fetiche antes, um desejo antes, virou um negócio angustiante, sufocante, porque ele substituiu nessa estratégia de governo de pensar o professor, pensar o aluno. Então você pensa primeiro o número e um ranking. Depois essa questão da humanização fica um pouco secundária, embora os discursos sempre digam que é fazer da gente o protagonista, do aluno e tudo mais, né, o artesão ali da sua aula, mas não é mais. Então tem o uso da tecnologia enfastiante, angustiante. Tem professores, principalmente matemática, língua portuguesa, inglês, que eles precisam levar os alunos toda semana. Toda semana tem uma sobredose de informática, uma sobredose de plataforma que os adoece. Porque às vezes o problema você não resolve lá na plataforma. Você não tem que ficar levando uma criança, um adolescente todos os dias, ou produzir redação, se você não coloca a literatura, se você não coloca condições de produzir essa redação. Entende? Então, primeiro, ter essa base, que a gente já não tem mais. A leitura, a escrita e a formação humana estão sendo deixadas à margem. Né, sim, é fundamental. Eu digo para minhas crianças o que eu tenho feito com sexto ano. Eu tenho 4 turmas de sexto ano e pego o sexto ano desde 2014. Gosto muito ali do jeito de trabalhar, dos conteúdos, da energia deles. Eu gosto muito mesmo da energia de sexto ano, da curiosidade. Para um sexto ano, eu lembro quando eu trabalhava livro didático sexto ano, não vai passar uma fotografia, uma imagem, uma legenda que eles não queiram ver, porque eles são bastante visuais, né? Eu lembro, e eu converso com eles ainda agora, a gente precisa ler fluidamente, com autonomia sobre a palavra. Então a gente faz leitura em voz alta. A gente precisa ter uma escrita bonita, elegante. Eu digo essas palavras para eles, para que todo mundo pegue o seu texto e sinta satisfação em ler. Olha que letra bacana, e goste do que você escreveu. E aí tem uma questão que você colocou, né, dos conteúdos mais difíceis para abordar, já né? Era a próxima. Era a próxima, então eu já antecipo. Cada série, cada ano tem alguns enroscos, né? Tem algumas coisas que você precisa de mais tato, de abordagem diferente para trabalhar, porque tem que sempre pensar a questão cronológica. Eu lembro quando eu peguei sexto ano, a primeira coisa que eu precisei me organizar era com relação ao tempo. E eu lembro que eu escrevi no quadro, fazendo uma linhazinha do tempo, para a gente se situar. Ah, mas faz linha do tempo? Claro, a gente precisa se localizar no tempo, a gente precisa, né, no século e tudo mais. Aí, eu lembro que eu coloquei a minha idade, né, fazendo uma linha do tempo, tipo assim, nasci aqui, já para explicar a questão do tempo, né. Nasci aqui, com tantos anos, tal coisa,
E agora estou aqui, fui colocando a minha idade. Eu lembro que um garotinho falou assim, tudo isso, professora, da minha idade. E eu levei um susto muito positivo. Aquilo faz... É verdade, ele tem 11 anos. Claro que essa minha idade aqui para ele, que tem só 11 anos, é muita coisa. Então, então cuidado com o tempo. Então, eu gosto muito do 6º ano. E a parte mais difícil que eu já te respondo ali, cada série vai ter, né? Cada ano vai ter a sua particularidade, de mais facilidade, mais dificuldade, é a questão dos próprios conceitos de história. Como que você vai... E a gente no 6º ano começa com antiguidade, né? Desenvolvimento dos primeiros grupos humanos, evolução, e ali você patina. Ali você precisa de muito cuidado, de uma abordagem muito, muito particular, porque você precisa trabalhar a tempo com essa criança que tem pouco tempo. Você vai estudar acontecimentos muito distantes, 3, 5 mil anos, né? Muitos milhares de anos de distância, né? Longe deles. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é você tratar de, por exemplo, vocabulário, que às vezes você precisa... esse conceito aqui, o que ele significa? Então, você precisa buscar no seu repertório que aquilo fique compreendido para a criança. Então, cada série tem o seu, a sua coisa bacana, a sua coisa mais difícil, e o 6º ano é isso. E foi com o 6º ano que eu pensei para trabalhar tempo, fonte. Eu peço para ele sempre 2 coisas, sempre. Então, de modo que eu tenho pastinhas muito especiais em casa, muitas mesmo, assim. Eu quero muito um dia poder devolver para alguns deles. Eles contam para mim, eles fazem pequenas biografias. Porque ensinar história para mim é sempre um movimento do presente com o passado, entende? Eu sempre pego coisas deste cotidiano nosso. Escrevemos por quê? O mundo todo se comunica desse jeito, com esse alfabeto? Não. Mas alguém em algum lugar, em algum tempo, pensou, desenvolveu isso. Não do nosso jeito, com outro propósito, tal. E a gente fala da escrita. Então, olha aqui como se escreve, olha o nosso alfabeto. Olha aqui esse alfabeto desse outro povo. Aí, você vai trabalhar... Você é importante. Você é muito importante. A sua biografia é muito importante. Conta pra mim. Onde você nasceu? O tempo. Quando você nasceu? O tempo. Onde você nasceu? O lugar. São coisas muito simples, mas não tem como você fazer uma introdução diferente. Pelo menos pra mim não se apresentou. E aí, fonte. O que conta, né, sobre nós? Aí eu comecei a pensar um museu afetivo com eles. E que é uma prática que eu tenho até hoje. Eu desenvolvi na dissertação do mestrado, trabalhar com fontes afetivas. Então, o que tem na sua casa, no seu entorno, que conte sobre você, sobre a sua família, ou quem sabe sobre o seu bairro. É uma roupa de batizado? É um jogo de lençol? É um bordado? É um ferro de passar roupa à brasa? É um negócio... Entende? Então, procure no seu entorno e traga, vamos contar essa história. Aí você consegue colocar a criança, a sua disciplina, o seu conteúdo fazendo sentido para ela. E eu acredito que cada professor tem o seu jeito de trabalhar com cada série, a sua forma de abordar. Mas lembrando que sempre, não importa a sofisticação da sua metodologia, não importa quão sofisticado o quanto ela já te rendeu, tem que sempre verificar se está fazendo sentido para eles. Essa é a minha preocupação permanente, Daniel. Está fazendo sentido? Eu estou tendo atenção, entende? Eles estão compreendendo. Isso, o tempo todo eu estou fazendo isso, entende? Então, fez sentido? Ok. Então, está dando certo. Eu lembro quando você fala disso, né? Uma frase clássica de John Husserl, né? Que sem fatos é impossível fazer uma história que faça sentido. E na dissertação eu até brinco, eu disse assim, então eu posso modificar essa frase original falando assim que sem um professor que saiba trabalhar de forma eficaz, né, essa ligação com o passado dentro da sala de aula, é impossível fazer um passado que faça sentido para o aluno. Não faz. Você pode dar, Daniel, eu sempre penso assim, ó, que eu já antecipei aqui para você, e acho que inclusive concluí, mas vou retomar. Você precisa saber se os ouvidos que te ouvem estão atentos. E se está reverberando pensamentos, movimentos neles. Porque senão, camarada, você dá uma aula
fantástica para si mesmo. E muitas vezes esse mundo está cheio de gente que dá aulas fantásticas para si mesmos. Então, esse movimento, eu estou sempre escutando minhas crianças, de modo que para sexto ano, não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo, né? Embora a minha disposição mental e afetiva seja de querer ficar muito tempo trabalhando com eles. Mas tem que ter vigor nas pernas. É uma aula que você dá muito... Você tem que ficar muito circulando, entende? Eu chego perto, digo, e aí, o caderno tá fazendo? Isso, você sabia que? E dou uma pancadinha na mesa deles, sabe, tipo, chamando pra aula, venha pra aqui. E você tá distraído por quê? Entendeu? Venha comigo. Então você se movimenta muito na sala de aula. Um sexto ano é impossível você dar aula o tempo todo, tipo, olha, veja aqui, sentado lá, explicando, olha, veja aqui. Talvez tenha alguma pessoa que consiga, mas eu não consigo fazer. Você ensina em movimento. No movimento, sabe, fazendo primeiro a inclusão pelo olhar. Não tem como você dar uma aula sem incluir seu aluno pelo olhar. Então, pra mim é isso, sabe? Você ensinar trazendo para dentro, dizendo, olha, isso aqui é importante, muito importante, sabe? Porque isso aqui trouxe a gente até aqui. Eu gosto de falar dos remédios, né? Da medicina, né? Da ciência, das vacinas. A gente só chegou até aqui porque a gente teve vacinas, a gente teve remédio que não deixou a gente morrer mais. Porque vocês sabiam que morria-se por uma banalidade? Por uma coisa que a gente resolve com um remedinho, uma receita médica ali a gente resolve. E a gente morreu muito, a humanidade pereceu muito até chegar aqui. Você sabia que no século tal, tantas miles de pessoas morreram por causa de uma coisa que estava relacionada à higiene. E hoje em dia, se a gente cuidar bem aqui, essas doenças não chegam na gente. Então, vai fazendo sentido para a criança, sabe? Você falando assim, eu fico me lembrando, né? Você é mais antiga de casa e deve lembrar do Mais Educação. Sim. Eu fui monitor do Mais Educação. Sério? E quando eu dava aula do Mais Educação, eu lembro que era justamente esse processo, né? De trazer para perto, de olhar para o aluno, né? E ainda mais o Mais Educação, que era alunos que problemáticos dentro da escola, né? Que os que mais tinham dificuldade, o que mais tinha falta de comportamento, eles só queriam ser vistos, ouvidos. Sim. E ter essa proximidade com o professor, deshierarquizando, né? Não é falta de respeito, né? Sim. Respeito é a base, mas eu sou melhor que você porque você é criança e eu... Sim. Não, vamos conversar de igual para igual, vou tratar você como você merece ser tratado. Sim, como você deve ser tratado, assim, respeitar sempre a dignidade do ser humano que está ali na sua frente. E assim, para nós que trabalhamos com educação básica, essa perspectiva humanizante, humanizadora. Eu estava vindo para cá e conversando com a minha irmã, que é professora também, num outro município, e a gente falava do que a gente precisa ter. Era um pequeno desabafo, uma confissão de cansaço, né, entre nós duas. A gente compartilha muito, quase todos os dias estamos fazendo terapia uma com a outra, mas ainda acreditando na educação profundamente. Ela acredita profundamente na educação, eu acredito, e a sala de aula para mim é um espaço de realização, de muitos embates, de muitas lutas, mas é de profunda realização pessoal e de crença na humanidade. Eu estou na sala de aula porque eu acredito na humanidade. E nós conversamos sobre o que a gente tem que fazer muitas vezes antes de começar uma aula. Assim, o preâmbulo de uma aula, o início de uma aula, não é como muitas pessoas, às vezes até da universidade, pensam que é entrar lá com a mochilinha, tal, minha aula. Não. Às vezes a primeira coisa é um bom dia e um bom dia mais alto para ser ouvido. E organizar, e acalmar, entende? Resolver uma situação que às vezes não começou na sua aula, e para depois. E isso cada vez mais está frequente. Então, às vezes, o que você dá de aula, de conteúdo, de apresentação ali, daquilo que você se preparou, é nos últimos 20 minutos. É no último tempo da aula, porque antes você resolveu ou ajudou a encaminhar outras demandas que são completamente alheias ao contexto da sua sala de aula. Você precisou resolver. E no negócio da educação humanizadora, ontem eu estava numa turma e eu fiquei muito feliz. Até preciso conversar com a colega que é dona desse projeto ali com os alunos. 2 alunas me chamaram assim, com um sorrisinho muito fofo, assim, tipo, meio cúmplice: professora, vem aqui. E me mostraram um trabalhinho que elas tinham feito de vídeo, com base num experimento, e me mostraram na janela. Elas estavam encantadas com o experimento
de plantas crescendo. E ali, fertilizantes de vários tipos, várias, né, um fertilizante não sei o que, outro só com água, outro não sei o que. E elas são alunas do ensino médio, profundamente, genuinamente encantadas com aquele movimento da natureza nos potinhos ali do lado. Eu pensei, é isso que está faltando. Elas tinham um negocinho ali, muito rápido, né, de apresentação no vídeo, acho que um minutinho, nem isso, mas elas queriam mesmo que eu olhasse para a planta com mais vivacidade, a planta um pouco mais desnutrida, a planta um pouco mais debilitada, e a questão do solo ali, o fertilizante. E eu voltei para minha mesa e pensei, é disso que a gente precisa, desse encantamento, do conhecimento, porque ali não é só um punhado de plantinha no potinho na janela, é muita coisa acontecendo e que a gente quase não tem mais. E aí é onde entra a demanda do que eu falo sempre, né? Que a Cíntia reitera, que vários professores falam, que agora nesse processo de história pública, né, o que é interessante pra gente é o processo. Sim. Não é o resultado final. Isso aqui vai resultar no final, vai ser publicado e tudo mais. Mas é esse processo, é essa conversa, né, com vários professores que vão me dar fundamento, vão me dar experiências que eu não tive ainda, né? Eu estou ansioso para ir para a sala de aula. E eu vou te dizer, bem-vindo. Se prepare bem, muito preparo e muita disposição. E você vai Porque eu já comecei a dar aula desde os 18, né? Hoje eu vou fazer 28, ou seja, tem 10 anos aí entrando e saindo da educação. Tentei fugir da educação, mas ela tá dentro de mim, né? Essa crença de acreditar que a educação transforma. Daniel, eu tenho um pensamento da Cecília Meirelles, que é muito curtinho, e eu coloquei, desde que eu li, eu pensei, é isso, é exatamente isso. Que maravilha que não fui eu que disse, que maravilha que foi uma pessoa que eu admiro e gosto das poesias e gosto da biografia. É assim, a educação é a única das coisas deste mundo em que eu acredito de maneira inabalável. A educação é a única das coisas deste mundo, é uma das únicas coisas deste mundo que eu acredito de maneira inabalável. Eu acredito profundamente na importância, pela experiência pessoal, por tudo que ela é capaz de fazer na vida, de transformação na vida de um ser humano. Eu digo para os meus alunos, Daniel, e olha, veja aqui, talvez os colegas que chegaram até aqui, que eu acho que deve estar indo para uns 5 horas de conversa aqui, porque os colegas não desanimem, e eu sei que tem alguns, e senão vai parecer assim que eu sou, sabe, uma iludida da sala de aula. Não, eu tenho embates imensos, firmeza e afeto me visitam todas as manhãs, e às vezes, quando eu preciso fazer uma orientação, eu sempre penso que eu não destrua aqui nessa chamada de atenção, nessa conversa, aquilo que já está frágil. Entende? Que eu não arrebente, mas eu não deixo de ser muito firme. Tipo, Daniel, caderno, por que não caderno? Se você sabe que na nossa matéria, na nossa disciplina, em história, como é isso, você precisa ter anotação. Ah, mas eu aprendo. Coloca aqui, vai colocar aqui. Então, às vezes essa cobrança para guardar o celular, ela tem um desgaste, né? Ela te tira energia e tudo mais. Então, os colegas vão pensar que eu sou uma iludida da sala de aula. Mas a minha fé na educação, ela é tão... Assim que eu digo para os meus alunos que eles não têm ideia de quantas coisas boas, de quantas coisas incríveis eles vão poder fazer e ser nesse mundo. E aí, eu vou pedir para que pelo menos a Tailine escute essa entrevista. Tailine é uma garota que foi semana passada para a África do Sul, tá lá uns 10 dias, foi fazer uma parte do doutorado dela na Universidade da Cidade do Cabo, e ela foi minha aluna desde o 6º ano, e ela estudou aqui na Unespar, depois fez o mestrado na Unesp e também o doutorado por lá, e ela é da escola pública, e eu digo para eles, dizia para a turma dela, que foi uma das primeiras lá, e digo que eles não têm ideia, mas que eles abracem essa oportunidade de aprender. Aprenda sobre história, aprenda sobre matemática, aprenda sobre essa cartela
sortida ainda que está chegando na sala de aula, porque algumas já estão saindo, ainda é o modo slide, mas está chegando na sala de aula. Poderá piorar? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque, assim, tem matéria de... Eu tenho um otimismo muito real, sabe? Mas, às vezes, eu tenho umas sensações catastróficas também. Eu digo para eles que eles não têm ideia de quantas coisas, homens e mulheres imensos, gigantes, de contribuição valorosa eles vão poder fazer para esse mundo. Melhorar muita coisa, pensar muita coisa. Eu digo, tudo que a gente desfruta de energia elétrica, sabe? Foi alguém, foi um ser humano que pensou para nós. Vocês também podem ser. As coisas não tão fáceis. Parece que o mundo está acabando, mas a gente haverá de sobreviver, né? Haverá de sobreviver e alguém vai ter que fazer coisas. E vão ser vocês. Eu fiz a conta com os meus pequenininhos do 6º ano, que em 2044 eles fizeram uma conta, eles vão estar com 31, 32, 33 anos. As outras séries, 40 e pouco. Eu disse para eles, pois é, cada um de vocês, seja lá no que estiver fazendo, vão ter que ser bons. E a educação, isso aqui vai estar te formando. Talvez você não lembre mais exatamente a data da Revolução Francesa, mas você vai saber que aqueles homens e mulheres que pensaram, né, problematizaram a sociedade daquela época, revolucionário, mudaram, né? Aí falamos das revoluções ao longo da história, foram homens e mulheres, né? Donos de si, donos de um conhecimento. Então, sem essa passagem que as coisas ficam, essa passagem pela escola, que é um direito de vocês, as coisas ficam difíceis. Então, eu tento, apesar de todas as dificuldades, eu tento motivá-los, assim, para que permaneçam na escola, para que abracem, para que peguem. Gosto de uma expressão que meu pai usa bastante: tome posse disso que está sendo ofertado para você, né? Não é do jeito que você merecia, porque os governos não dão tanta bola pra gente, mas é o que está chegando em você, pegue. Então, é isso. Eu sou um entusiasta da sala de aula, Daniel, então não gosto de muita... A gente faz terapia para falar dos problemas, mas na sala dos professores também a gente fala de problemas, mas é muito de pensar jeito de sobreviver e motivar essas crianças. Alguém tem que ser por elas. E muitas crianças, às vezes, só tem o professor por elas. E eu sei que muitos colegas já conversaram com você e que estão nos ouvindo sabem exatamente o que eu estou falando. Eu digo para os meus, Daniel, às vezes, a única coisa que você pode fazer por você nesse dia é pegar a sua mochila, pôr nas costas e vir para aqui. Faça isso, por favor. Eu lembro que eu falava especificamente para um aluno no passado, sentado, conversando com ele me falando todos os motivos que ele tinha para não vir para a escola. E eu, no lugar dele, também, talvez, não quisesse mais voltar para a escola, mas ir para a escola. Eu falei, cara, pega essa mochila e vem. Por favor, pegue essa mochila, saia lá do seu lugar, vem aqui, que a gente tenta resolver as coisas por um dia. Amanhã a gente tenta resolver por outro dia. E assim vai. E eu fico muito feliz que eu encontrei ele esse ano. Esse ano ele não é meu aluno, mas eu encontro ele quase todos os dias pelo corredor e tipo assim, vamos pegar nossa mochila e vamos. Muitas vezes é isso. Bem, chegamos ao fim desse episódio, né? Eu quero continuar, todas as perguntas foram contempladas A primeira pergunta, né, no caso, contemplou também a fala da última pergunta, né, a respeito da questão dos movimentos sociais. Sim. E das narrativas da questão dessas personalidades que você já veio trazendo, que tem essa bagagem das formações continuadas. E os materiais didáticos também contemplaram essas personalidades, esses movimentos, e agora com essa medialização, né, esses slides, mesmo assim ainda você continua trabalhando isso dentro das brechas da lei estadual, né, no caso. Naí, foi um prazer tê-la aqui, né, nesse momento. Eu creio que já estamos há 1 hora. Sério? Só 1 hora? Achei que era 2. Sim. 2 Estamos há 1 hora aí conversando. E o nosso público, já peço desculpas novamente, né, por se estender um pouco a mais, mas são momentos válidos e fechamos com chave de ouro, né, as falas do Sala dos Professores, pelo menos a versão 0.1. Sim, que maravilha. Né, que tomara que a gente consiga levar esse projeto além para o doutorado. Sim, e pensarmos juntos, né, nessas práticas da sala de aula, para que também outros professores sejam
contemplados com essas discussões, com esses movimentos. E agora eu tenho que finalizar o episódio. Não estava querendo finalizar o episódio, porque a conversa está muito boa. Sou faladeira. Para quem estava nos ouvindo, eu cheguei um pouco tensa. Aí pedi um café, pedi uma água. Daniel providenciou, fiquei conversando um pouquinho aqui para te estender, porque o meu medo era de não falar, entende? De ficar travada. Aí fui me soltando e de repente falei demais. Quero te agradecer imensamente pelo convite. Te desejo boa sorte no trabalho. Na conclusão, aí vejo o que você faz com tudo que nós falamos para você. Conversamos, né? Porque embora seja público, muitas pessoas vão ouvir, mas tem uma dimensão muito particular, né? No modo com que cada um de nós professores conduz. Às vezes, por exemplo, falei muito de gostar de dar aula de sexto ano. Tem muitos colegas que ficam extenuados de dar aula para o sexto ano e eu os entendo, né? Embora para trabalhar com educação, eu disse uma vez, você tem que estar preparado. Porque eu não gosto muito dessa expressão perfil. Perfil tem muito de preparo ou de não preparo. Então você tem que estar preparado para dar boas aulas. Você tem que estar preparado para dar boas aulas. Não importa o público. Então, claro que daí eu tenho vários colegas que preferem mais os alunos do ensino médio, estão preparados para dar aula em qualquer um dos anos, né? Mas eles preferem, né? É uma questão de preferência no trato ali mesmo do seu público. Então, para quem nos ouve, que ainda não é professor, super vale a pena. É um lugar de realização pessoal, onde você pode contribuir enormemente com a humanidade. Não vejo, é sua missão. Missão, você vai fazer um trabalho missionário na sua igreja, alguma coisa. Sala de aula é uma coisa muito séria, né? Você está trabalhando com conhecimento. Conhecimento não é caridade, né? É um direito, então você tem que estar preparado. Eu sou entusiasta da sala de aula, eu quero que você seja um excelente professor, te desejo boa sorte, prossiga no doutorado para você se qualificar ainda mais. E estou por aí. Para os colegas que nos ouviram até agora, um abraço, boa sorte nos trabalhos, se cuidem, precisamos nos cuidar entre nós, né? Nos acolher, porque também a pandemia e a exaustão do trabalho deixa sinais visíveis de cansaço e às vezes de instabilidade emocional, né? Adoecemos emocionalmente. Então que a gente se cuide nas salas dos professores, na virtual e na sala de professores real, que a gente possa se abraçar, compartilhar nossas angústias, perspectivas. E um abraço para vocês todos e todas que chegaram até aqui. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Ney. E eu me dirijo a você agora, meu caro ouvinte, né, e telespectador que está assistindo também esse vídeo. Como esse é o último vídeo, né, veja os vídeos anteriores, se beneficie também das experiências desses outros professores, de outros lugares e de outras realidades, que talvez não seja de forma prática, vamos dizer assim, aplicável, né, mas as experiências deles podem servir para você como experiências, para você repensar, para você dizer, nossa, eu posso usar essas questões de forma diferente na minha sala de aula. Obrigado, né? Assim, mudar um pouco o sentido, né? Porque não é troca de receitas, sim, afinal de contas. Mas hoje eu vejo isso, que é mais uma troca de experiências, né? Que beneficia um ao outro. Sim. E ajuda, né, a gente a pensar mecanismos, estratégias para a gente superar nossas próprias dificuldades, né? E muito obrigado a todos e até mais.